Olá, pessoal que assiste o nosso podcast Prova com Consulta. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o professor Wilcione. Eu sou a Ana Elisa, segunda vez apresentando aqui o podcast. A primeira eu esqueci de me apresentar, mas é isso, né? Segue a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify a gente está presente também, né, Vitor? Exatamente. Deixe seu comentário aqui, curte e comenta, compartilha. Faz aí, dá um engajamento. Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu já tenho mais algumas apresentações que analisa, digamos assim. Eu me chamo Vitor, novamente, falando. Eu sou aluno do curso de farmácia também. Estou no 7º semestre, um pezinho no 7º semestre, né? E hoje a gente está com um conteúdo muito interessante, um tema muito interessante, necessário. Não diferente de todos os outros, porque a gente sempre pega uns conteúdos muito interessantes. E hoje a gente está com o professor Wilcione, né? Eu vou só ler uma colinha dele aqui, né? Da trajetória do professor Wilcione, que ele faz. E aí eu vou passar a palavra para ele se apresentar. O nosso convidado de hoje ele é graduado, né, em farmácia, com habilitação em indústria farmacêutica pela Universidade de Uberaba, especialista em controle de qualidade de medicamentos, cosméticos e correlatos pela UFG, mestre em ciências farmacêuticas pela UFG e doutor em ciências da saúde pela UFG também. Ele é docente do curso de farmácia do campus universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso, orientador e pesquisador de trabalhos nas áreas de controle de qualidade físico-químico de medicamentos e tecnologia farmacêutica. E hoje o tema do nosso podcast é justamente sobre a área de trabalho de projeto de extensão do professor, que é o projeto Descarte Consciente de Medicamentos, Educação e Responsabilidade Socioambiental. Tudo bem? Boa tarde, Ana Elisa, tudo bem? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Eu professor. quero agradecer a vocês dois aí pelo convite, né? Agradecer o professor Vitor também, que é o coordenador aí dessa proposta extensionista, né? E ao mesmo tempo quero parabenizar ele, né? Por essa atitude, porque isso nos possibilita, né? Nos apresentar para a sociedade, né? Como servidores aí da Universidade Federal de Mato Grosso e aproximar também a universidade da própria população, que eu vejo que isso é muito necessário, né? Porque se nós formos pensar em relação à educação, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela foi feita para a nossa sociedade, né? Então, essa proposta extensionista, ela nos permite isso, né? Mostrar aí para Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Aragarças, para a região aí de Mato Grosso e até para o nosso país mesmo, né? Assim, os professores, os servidores, os pesquisadores, os professores extensionistas daqui do nosso campus universitário do Araguaia, que fica localizado aqui em Barra do Garças. Sim, a gente vê que a extensão em si, a proposta é beneficiar a população, né? De modo geral. Mesmo. Então, já falando sobre um pouco do projeto do senhor, inicialmente a gente quer saber como que surgiu essa ideia, né? Inicialmente, se foi algo que o senhor acordou um dia e pensou, não, tem que fazer isso, foi alguma cobrança de algum aluno, vamos falar sobre isso, foi pesquisa, como que surgiu isso? Certo, interessante. Então, eu sou professor aqui da universidade, né? Meu nome é Wilcione, como os alunos mesmo me apresentaram inicialmente. E engraçado que foi por um telefonema, você acredita? Nossa! Foi por um telefonema. Eu tenho uma sobrinha que ela é da área da saúde também. E aí ela como estava no consultório, ela pegou e falou: "Ô tio, me ligou, tio, eu tô com tanto de medicamento aqui, muitos desses medicamentos estão vencidos e muitos desses medicamentos, assim, eu não uso, minha avó não usa, que no caso minha mãe, né? Minha mãe também não usa, que é o caso a mãe dela, e aí eu preciso descartar esses medicamentos, mas onde eu descarto?" Essa foi a pergunta que ela me fez. Sim. E inicialmente eu pensei assim, eu trabalho na área da indústria, né, na universidade, né, como eu dou aula para os módulos industriais, que é tecnologia farmacêutica e controle de qualidade. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente está tão preocupado em produzir medicamentos, né? E esses medicamentos, onde que nós vamos descartar? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu tenho essa dificuldade de pensar onde que eu vou descartar esses medicamentos, imagina a minha sobrinha também que trabalha na área da saúde, imagina a população, né? E aí esse foi o intuito, elaborar essa proposta extensionista para orientar a população de Barra do Garças, a população de Pontal do Araguaia, a população de Aragarças e também os profissionais de saúde, porque muitos desses profissionais de saúde, eles estão em contato direto com os pacientes e aí eles vão lá, prescrevem um medicamento e aí os
os pacientes vão para casa, compram o medicamento. Muitas das vezes, esse medicamento é utilizado por uma semana. Muitos pacientes, acontece, cada caso é um caso, mas acontece de muitas pessoas falecerem e ficarem sobras de medicamentos em casa. E aí a proposta de extensão, ela vem com esse intuito. Onde eu descarto esses medicamentos? Qual que é o local adequado? Tá certo? O que eu devo fazer com esses medicamentos que estão em desuso ou estão vencidos? Essa foi a intenção da proposta de extensão. Nossa, muito interessante, porque assim, a gente percebe que isso é diário, né? Em casa de todos. O descarte incorreto dos medicamentos pode ser prejudicial para as pessoas, pro lixo, um impacto? Com certeza, com certeza. Anelisa, vamos pensar no seguinte, vocês estão aqui no curso de farmácia, né, são alunos do curso de farmácia, e nós trabalhamos muito com insumo farmacêutico ativo, e a população, ela não sabe qual que é o risco que aquele medicamento, quando administrado de forma incorreta, pode causar para ela. Isso pode causar, por exemplo, uma reação adversa, se a população... Uma população pega o medicamento que está ali no lixo comum e faz a administração, ela pode ter, por exemplo, sudorese, náusea, pode ter vômito, pode tentar fazer um tratamento que não é o adequado, pode ter resistência bacteriana. Tá certo? Determinados medicamentos podem até ocasionar, dependendo da dose, dependendo da concentração, determinado tipo de mutação. Então, tipo assim, tudo tem que ser muito bem orientado, e essa prescrição, a gente tem que entender que é através de uma prescrição médica, de um profissional adequado, ou se não, também um dentista, né? Tem muitos dentistas que fazem a prescrição aí de medicamentos, ou seja, a prescrição medicamentosa, ela deve ser realizada por um profissional tecnicamente adequado ali. É interessante o senhor mencionar isso, né? Que a gente se preocupa muito na fabricação dos fármacos, né? Ainda mais que é a área da pesquisa do senhor, né? Uhum. E aí até esses tempos atrás eu nunca tinha pensado, como é que eu vou dispensar um fármaco, um medicamento? Dispensar não, vou descartar, digamos assim, né? Uhum. E primeiro, parabéns, né, por essa pesquisa, achei muito interessante, né, quando eu li e tudo mais. E aí eu queria saber do senhor, né? O senhor falou que já surgiu como de modo acaso, digamos assim, né? Isso mesmo. Mas depois o senhor pesquisou, o senhor sabe me dizer se surgiu alguma pesquisa nessa região que a gente vive, na região centro-oeste, mais voltada à contaminação dos fármacos no nosso solo? Então, Vitor, é muito interessante a sua pergunta. Quando a gente fala em descarte de medicamentos, nós temos que entender o seguinte, que esse descarte de forma, vamos dizer assim, normatizada, legal, ela é muito recente, ela vem a partir de 2020. Tem um decreto federal, o número do decreto é 10.388, certo? Sobre descarte de medicamentos. Ele fala que, olha só como que isso é muito importante, ele diz o seguinte, que aquelas cidades que têm 100 mil habitantes, elas têm que ter um ponto de coleta, certo? Para descarte de medicamentos. Tem que ter um ponto de coleta. Bom, nós temos aqui, olha como que o nosso caso ainda é mais crítico. Nós vivemos numa área onde nós temos a cidade de Barra do Garças, a cidade de Pontal do Araguaia e a cidade de Aragarças. E o intuito da proposta foi o seguinte. Bom, nós temos essas 3 cidades que dá aproximadamente entre 110 e 120 mil habitantes, e nós, até então, não divulgávamos esse ponto de coleta, estes pontos de coleta, tá certo? Então a população, ela tem esses medicamentos em casa, esses medicamentos muitas das vezes eles perdem a validade ali, são descartados de maneira incorreta, e com isso a população, ela faz esse descarte, e eu só me perdi da pergunta. Da pergunta? Falando sobre os dados que a gente tem na região sobre a contaminação. Isso. Aí, com relação a esses dados, aí fica o seguinte, se nós temos o descarte a partir de 2020, isso é tudo muito recente. Isso tudo é muito recente. Até porque não tem tanta fiscalização, né? Além de não ter muita fiscalização, tudo isso é muito recente. E aí, agora que as drogarias, os estabelecimentos, estão começando a se adaptar, a se adequar a essas condições. Só que Barra do Garças tem quantos mil habitantes? 60 mil, se eu não me engano? Vamos colocar 70 mil. Né? 70. Só Barra, né? Então, Barra do Garças também não atinge. Então, assim, porque o decreto fala,
cidades acima de 100 mil habitantes. Sim. Pontal do Araguaia deve ter seus 5, 6 mil. Isso. Uma cidade também pequena. Aragarças deve ter de 10 a 20, uns 15 mil, não sei. Média. Então, assim, tá vendo que as nossas 3 cidades, que são próximas aqui, elas têm uma população acima de 100 mil habitantes, mas as 3 não se enquadram nessa resolução, nesse decreto federal. No indivíduo, Nossa, né? Isso. Unificado. E aí tá. Só que aqui nós temos um rio, o Rio Araguaia, que é aqui do lado, certo? Nós temos o lençol freático, nós temos o lixo comum e todos esses medicamentos, todos esses compostos orgânicos, eles vão eles são descartados de maneira incorreta. Então, o pensamento da proposta foi em relação a isso. Então, nós não podemos deixar que essa nossa região, Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, fique expostos a esses medicamentos vencidos ou em desuso, porque isso acaba que vai se tornar um prejuízo para a própria população. Até porque tem muitas pessoas que pensam que, como o medicamento está vencido, acabou o efeito. Isso a gente sabe que é uma inverdade, né? Além da contaminação ambiental, a gente pode também perguntar quem mais tem o risco desse descarte indevido? Quem que corre o risco? Então, assim, quando a gente fala no descarte do medicamento, né, o descarte correto ali, nós temos que pensar que existem 2 pontos principais. Um é o meio ambiente, né, porque o meio ambiente é afetado de forma drástica, e também a população. A população, ela corre muito risco. E por quê? Pelo seguinte fato. Se a população ela fica em contato com esse medicamento no lixo, por exemplo, se você está andando na rua e você vê uma caixa de medicamentos, determinadas pessoas vão pegar aquele medicamento, certo? E aquele medicamento, ele pode ocasionar consequências graves a quem for administrar. Isso é muito sério. Entendeu? E quando a gente fala em população, e quando a gente fala em meio ambiente, nós temos que pensar que esse produto ele vai contaminar o esgoto, ele vai contaminar o lençol freático, ele vai contaminar o solo. Então, assim, nós temos que dar uma origem adequada a esses produtos farmacêuticos. Entendeu? É interessante que sobre esse tema, não só no descarte dos medicamentos, né? A gente pode ver, eu cursei o IF, no IF eu tinha uma disciplina por nome de controle ambiental, né? E nessa disciplina a professora pegava muito nosso pé e falava assim que o lixo comum, ele passa a ser mais evidente porque é mais rotineiro pra gente, né? E ainda assim a gente tem as cidades que tem os lixões a céu aberto, né? Que é algo assim que triste, digamos assim, ver essas situações ainda existirem, né? E aí a gente falando mais, puxando pra cá atualmente, pros medicamentos, às vezes passa a ser pior ainda, né, pra eles, né? Porque acaba que a própria população, as pessoas que frequentam esses locais, né, eles vão ali talvez pra pegar resto de, talvez resto de alimento, ou pegar algum produto ali que ainda dá pra ser utilizado. Essa população, ela corre muito risco. E nós temos que preocupar com elas também. É o papel da universidade, é o papel do projeto Descarte Consciente de Medicamentos, educação, tanto de educação, né, e responsabilidade socioambiental. Nós temos que preocupar com essa população. Eu já passei na rua que, por exemplo, na rua tinha uma caixinha de medicamento com blister. Na rua tinha uma solução. Então, assim, às vezes a pessoa pega e joga o medicamento na rua. Isso é grave para uma criança. Isso é grave para um bebê. Porque uma criança mesmo, ela pega ali o medicamento e ela acha que aquilo ali é uma bala. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em relação a onde descartar de forma adequada esses produtos. Sim, atualmente está se tornando um pouco mais evidente atualmente em relação a superbactérias, né? Que a gente vê, por exemplo, nos hospitais, infelizmente surge muito, né? Ocorre muito. E aí pode acontecer até casos de hospitais serem isolados, né? Nesse sentido. E em relação ao descarte de antibióticos no solo, a gente pode dizer que pode ocorrer uma resistência microbiana? Com certeza, porque nós temos até um caso que aconteceu com um aluno aqui da universidade mesmo, que ele foi tirar férias, ele era aluno acadêmico, aí ele foi tirar férias no Nordeste, e aí ele foi contaminado, ele comeu uma comida marinha, certo? E aí ele foi contaminado por uma superbactéria, certo? Essa superbactéria,
de forma imediata, ele entrou para UTI. Ele começou a ter reações alérgicas, certo? Aí ele entrou para UTI, só que não tinha um antibiótico adequado para ele, porque ele estava com uma dessas superbactérias. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Quando a gente vai fazer o descarte, principalmente de antibióticos, esses antibióticos, eles podem cair aí no solo, eles podem cair na rede de esgoto, e aí isso vai contaminar, as bactérias, elas vão ter acesso a esse tipo de produto farmacêutico. Então, assim, aquelas bactérias que são mais sensíveis, elas morrem. Só que aquelas bactérias que são mais resistentes, elas passam a se tornar mais resistentes. Acaba que a gente está dando um alimento para aquela bactéria. E aí ela passa a se tornar forte, ela se fortifica, ela se torna uma superbactéria, e aí há necessidade de desenvolver outros produtos, outros antibióticos, né, para combater esse tipo de bactéria. Só que o desenvolvimento de medicamento, ele demora décadas. Então, assim, não é fácil você desenvolver um antibiótico. Você não desenvolve ele de um dia para a noite. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado em relação ao descarte desses antibióticos. Porque isso pode ocasionar o quê? Superbactéria. A produção de superbactéria, né? E dos antibióticos. Nossa, a gente acaba se tornando alvo, né? Porque aqui a gente tem os rios, a resistência, os esgotos. Acaba que ocasiona a resistência microbiana. E a gente acaba sendo alvo mesmo, porque o rio tá no meio da cidade. Quem acha que só jogar no esgoto resolve, e a gente não... E é interessante que o professor falou que digamos, talvez seja um erro, né? O fator de ter esses três municípios não se enquadrar nessa lei que o senhor citou. Isso. E aí, ainda mais agravante, tem um rio que passa entre esses 3 municípios, né? Nós temos 2 rios aí, né? E a população, ela tá... É comum a população no final de semana, todos os dias, tomarem banho nos rios, né? Aí nós temos as crianças... Certo. Fora os peixes que pessoas pescam, tem né? os peixes também, tem os adultos. Imagina só, querendo ou não, você administra aquela água ali do rio, certo? Então aquela água, ela tem também bactéria. Querendo ou não, com o decorrer do tempo, isso vira um ciclo rotineiro. Você está administrando água, você está bebendo uma água que está ali talvez contaminada. Isso pode ocasionar uma resistência, se ali tiver presente um antibiótico, uma resistência microbiana. Sim. E de acordo com o projeto do senhor, existe alguma maneira da gente estar reciclando o material obtido pelos medicamentos? Tanto a embalagem, né, que a gente não pode preocupar só com o medicamento. A embalagem e o princípio ativo, que é o medicamento em si. Tem como? Isso, muito boa a sua pergunta, né, Elisa? Esse projeto de extensão, Descarte Consciente de Medicamentos, Educação e Responsabilidade Social, ele preocupa principalmente com o descarte do medicamento, tá certo? Sim. Então, esse medicamento, quando a população das nossas cidades, Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, levar nos pontos de coleta, esses pontos de coleta, eles já estão preparados para receber o medicamento, levar para uma empresa especificada para incinerar esses produtos farmacêuticos. Esses produtos farmacêuticos, eles não vão ser descartados também no solo, no lixo, no rede de esgoto. Eles vão ser incinerados por uma empresa que é terceirizada pelos órgãos que nós firmamos aí os acordos, né, os compromissos. Então não existe a reciclagem nesse caso do medicamento? Não, reciclagem não. Não tem como, porque como é um produto para saúde, ele tem até um prazo de validade, não tem como você reciclar, né? E como esse produto, ele é um produto que, com o prazo de validade, ele provavelmente vai diminuir a sua dose, vai diminuir a sua capacidade de fazer o efeito, vamos colocar assim para os nossos ouvintes aí, né? Talvez até leigos na farmácia. Isso, até os leigos mesmo. Alguns alunos. Então, assim, não tem como você reutilizar esse produto farmacêutico. Uma coisa é você tentar fazer uma reutilização quando ele está lá dentro da indústria farmacêutica, que ele vai passar por um reprocesso. Outra coisa é quando ele já até passou para o seu prazo de validade, a sua vida útil. Então, não tem como fazer isso. Sim.
Bom, professor, diante dessas problemáticas que o senhor citou, a gente gostaria de saber como que está sendo a aceitação do público aqui do município, né? A gente colocou aqui uma pergunta só sobre Barra do Garças, mas como a gente tem esses municípios de arredores, num contexto geral, como que está sendo essa aceitação? O pessoal já está falando bem? Tem algum problema? Então, nós estamos tendo, né, porque a proposta ela está aí em andamento, nós estamos tendo uma aceitação muito forte em relação a esse descarte de medicamento. Por quê? Porque é algo que é rotineiro, né? Sim. Acontece na minha casa, acontece na casa do meu vizinho, acontece na casa do meu amigo que é profissional de saúde e ele também não sabe, acontece na sua casa, acontece na casa daquele colega nosso que está a 1 quilômetro de distância. Então, como é algo que é comum e não tem ainda aqui na nossa região uma educação forte em relação a esse descarte, então as pessoas estão recebendo muito bem. A gente recebe aí, nós temos uma página no Instagram, né, a nossa página no Instagram, peço para vocês seguirem nós, é DeskMed UFMT, não deixe de nos seguir aí, tá? Igual os meninos falaram ali, siga nós, curta os nossos conteúdos, compartilha, comenta tudo aí, essa página DeskMed UFMT, certo? Porque lá a gente posta tudo que está acontecendo com esse projeto de extensão. E todas essas dúvidas, vocês podem mandar no direct também, e a população está mandando mensagem para nós, parabenizando, fala, nossa, é algo como que a cidade ainda não preocupou com uma ação que é tão importante, porque essa ação, ela engloba a criança, ela engloba o adolescente, o adulto e o idoso. Então, assim, e qual casa que não tem um medicamento, né, Exatamente. gente? Sim. Nem que seja um medicamento para dor de cabeça, né? A gente tem, né? Sim. Também falando sobre englobar as pessoas, também tem os animais, né? Tem os cachorros, pets, os nossos pets, isso sim, mesmo. Dentro e fora de casa, vamos dizer, né? E também tem os medicamentos. Muito bom você ter falado, Ana, porque tem os nossos gatos, os cachorros que ficam em casa, eles também fazem administração de medicamentos. Eles também usam antibióticos. Muitos deles utilizam também hormônios. E todas essas classes de medicamentos contaminam o meio ambiente. Então, assim, não é só o medicamento humano, é o medicamento para uso animal também. Porque muitas vezes são iguais, né? O que muda geralmente é a dosagem. E a semelhança dos fármacos, né? O insumo farmacêutico ali é a mesma. Mas o que muda é a dose e o porte, né? Às vezes no porte ali do animal você tem uma concentração maior de fármaco. Sim, sim. Quais são os pontos de coleta que o senhor tem desenvolvido, né? Que os nossos ouvintes aí, agora com essa dica, essa informação que está sendo passada, né? Que é tão importante. Onde que a gente pode entregar, levar ou buscam? Como que funciona? Então, hoje, esses pontos de coleta, eles funcionam nas unidades básicas de saúde, daqui de Barra do Garças. Tá? Foi firmado um acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e nesse acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela permite que a população leve esses medicamentos vencidos ou em desuso até as unidades básicas de saúde, tá? E também a Drogazil de Barra do Garças. Não tem na entrada da cidade uma drogaria bem ali próximo à ponte? Sim, sim. É aquela unidade, a Drogazil de Barra do Garças. E eles também vão pegar todo esse medicamento, certo? E aí vão dar o destino adequado, que é o processo de incineração desses produtos farmacêuticos. Na UBS é todo momento que estiver aberto, né? Isso, de bairro, as unidades de bairro. Não tem um dia específico. Não tem. Okay. Pode acontecer, eu até peço para a população, pode acontecer, por exemplo, da população de chegar lá, o atendente não está fala assim, não estou sabendo da proposta. Mas aí a gente pede para o próprio servidor ali da unidade básica entrar em contato com a responsável, né, da unidade básica, que ela vai informar para essa unidade básica que eles têm um acordo de recolher esses medicamentos. Tá? Então é até bom que a própria população ela fique ciente disso, porque tem esse acordo firmado da Prefeitura com a Universidade Federal de Mato Grosso. E como foi o processo de firmar esse acordo, né? Porque a gente tem no Brasil, atualmente, infelizmente, né, um negócio que a gente chama de burocracia. E às vezes é um negócio tão complicado, tão complicado. O senhor trabalha com pesquisa, o senhor vê que é muito chato. Isso mesmo. Né? E foi fácil? Teve facilidade para poder conseguir esses processos?
Não, olha, não foi fácil, porque a gente vê que demandou um tempo, sabe? E ambos os locais, eles foram muito solícitos e eles realmente pensaram na população, certo? Eu peguei, fui com a proposta de extensão, levei esse decreto federal 10.388, expliquei, e aí a responsável pelas unidades básicas de saúde falou, não, professor, realmente a gente vê que isso é uma necessidade do próprio município, eu vou abraçar essa causa com você, a gente vai tentar implantar nas unidades básicas de saúde, e tanto a Drogazil de Barra do Garças. A Drogazil, ela já tinha o ponto de coleta, só que eles não tinham esse impacto que está dando quando chega nas redes sociais. Porque o que está acontecendo? A partir do momento que a universidade ela vincula com a Drogazil, isso acaba se tornando de um impacto social maior. Porque aí nós temos essas possibilidades de divulgação, né? E a gente divulga aqui, a gente divulga na nossa página do Instagram, a gente divulga aí, a gente vai agora para as redes sociais, para os jornais, para os rádios. Então acaba que isso causa um impacto maior. E a intenção é sempre promover a educação e a responsabilidade socioambiental da população da nossa região. Sim, sempre aumentando mais, né? Isso. Toda a rede de apoio aí pra gente aumentar esse projeto. Isso mesmo. E é bom o seu comentário, Ana, porque tá vendo que um pensamento pensa o outro. E a gente pede para as outras drogarias do município também, né? Para aderir, entrar em contato com nós aí no nosso Instagram e tentar fazer esse acordo, né? Tentar colocar esses pontos de coleta nas suas drogarias, nos seus estabelecimentos. Por quê? Porque daqui uns dias nós estamos lá, nós estamos divulgando seu estabelecimento, nós estamos anunciando ele nas rádios, nós estamos aqui, né, no Prova com Consulta, né, falando do seu estabelecimento e tal, porque isso vai ser bom tanto para drogaria, isso vai ser bom para educação social, certo? Isso vai ser bom para o meio ambiente e para a saúde pública da nossa população. Exato. E falando sobre o projeto, o senhor prevê a realização de palestras sobre o assunto, para divulgação, além, né, das rádios, do podcast, algo a mais para acrescentar? Já são realizadas? Como que está sendo? Ana, é interessante, porque essa proposta ela foi pensada na educação, certo? Então a gente pensou assim, nós vamos pegar desde as crianças até os idosos. E aí, diante disso, nós estamos fazendo palestras nas escolas, certo? Nós vamos passar tentar passar nas escolas estaduais, nas escolas municipais, nas escolas particulares aqui de Barra do Garças e nas unidades básicas de saúde. Tá certo? A nossa proposta é fazer o quê? Dar oficinas e palestras nesses estabelecimentos e orientar a população e de como descartar esses produtos, tá certo? E aí a gente já fez oficina. Hoje mesmo estava tendo uma oficina teve uma oficina aqui no nosso Museu de História Natural do Araguaia, aqui no campus Universitário do Araguaia. Já tivemos também lá na biologia, no curso de biologia. E algum interessado que tiver, se vocês estiverem interessados aí algum encontro social, encontro de bairro, que vocês querem falar sobre esse assunto no bairro de vocês, a gente pede para vocês entrarem em contato aí no nosso Instagram, né, no direct do nosso Instagram, que nós temos aí as meninas, né, do jornalismo que vão orientar vocês, vão entrar em contato com nós e a gente vai agendar uma palestra aí. Muito bom. Tá? O senhor já discorreu um pouco sobre a questão dos processos depois de coletados os medicamentos, mas o senhor comentou que todos são incinerados. Existe algum tipo de exceção? Por exemplo, um soro fisiológico, que é algo que a gente tem mais rotineiro. A gente pode reaproveitar o material, alguma coisa assim? Então, a exceção maior são para produtos injetáveis, né? Porque vai seringa. E a seringa, no caso, não é incinerado. Então, assim, tanto as unidades básicas de saúde quanto
própria drogaria, ela pediu para a gente informar para a população que são os medicamentos de uso, tipo, oral, uso tópico, certo? Não injetáveis, porque o injetável, ele tem a seringa, né? Sim, então a seringa, insulina, como exemplo, né? Então eles não são para ser descartados nesses pontos de coleta. Tem essa exceção. E aí a gente tem que pensar também, né? Como vamos fazer para descartar esses acessórios farmacêuticos, né, de tratamento? Porque existem, em grande escala, né? Porque os diabéticos... E a gente tem que entender que muitos da população podem utilizar essas agulhas. Essas agulhas, elas são descartadas aí no lixo comum. A população, ela pode fazer o uso dessa agulha, injetar de novo, usar para injeção injetar no corpo ali e pegar outro tipo de virose, uma infecção ou uma doença, algo mais comprometedor, né? Sim. Quantos alunos do curso de farmácia estão participando, estão envolvidos com essa dinâmica do projeto que tá fazendo crescer, né? Tem muitos alunos? Ou o senhor falou do jornalismo? Quantos cursos estão envolvidos também? Na verdade, eu não posso deixar de agradecer os alunos do curso de farmácia e os alunos do curso de jornalismo, né, que estão presentes aqui comigo nessa primeira versão, né? Porque são eles que tocam o projeto. A gente monta o projeto de extensão, a gente pensa, estou eu aqui na frente hoje dando a entrevista, mas a proposta extensionista, ela só existe porque existe os alunos que estão indo nas escolas, estão fazendo as palestras aqui por exemplo, no Muna, eles que vão compartilhar esse conhecimento. Tá certo? Então eu quero agradecer aí os alunos, né, que participam aí da minha proposta extensionista e dizer que eu sou muito grato e que nós abraçamos a causa. Elas estão trabalhando muito para mostrar esse projeto extensionista aí para a sociedade de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças. Professor, o projeto, ele já tem algum dado preliminar, por exemplo, alguma pessoa que não sabia como fazer esse descarte, viu, apareceu na rede social e aí conseguiu realizar esse descarte de forma correta? Já teve retorno em relação a isso, a mudança do comportamento das pessoas em relação a esse tópico? Já sim. Assim, para você ver, Vitor, como que essa educação ela é necessária. Nas nossas primeiras palestras, nós temos uma dinâmica que é perguntar para as pessoas se elas usam medicamento. E todas falam que usam. Todas falam que um determinado período da vida já usou, nem que seja um medicamento para dor de cabeça. Todos falam. E aí, quando a gente pergunta, e onde vocês jogam fora esses medicamentos? Onde que vocês descartam esse medicamento? Todos falam que é no lixo comum. Certo? E numa sala de 45 alunos, 44 falaram que era no lixo comum, e um falou que sabia onde descartava o medicamento, mas ainda praticava de maneira incorreta. Então, tá vendo como que a gente precisa dessa política de saúde? Isso é uma política de saúde pública. Então, a gente precisa entrar nela, a gente precisa fazer com que a sociedade saiba onde descartar esses produtos, porque esses produtos, com o decorrer do tempo, eles vão voltar para nós. Né? Então, assim, a gente precisa fazer essa educação. E em relação a... Eu tô tendo retorno. O retorno, ele é gradual, porque a nossa proposta de extensão começou também nesse primeiro semestre de 2026 aqui na universidade. Mas todos que veem a proposta, veem de forma muito positiva. Então eles falam, nossa, mas que interessante, eu não sabia. Quando eu falo que eu não sabia, não estou falando que nós estamos aqui numa universidade e vocês estão sendo formados, vocês estão aprendendo. Eu falo que são os meus amigos que são médicos, que são dentistas, que são empresários, que são farmacêuticos. Muitos deles também não sabem. Então, assim, olha a importância da proposta para a sociedade. Sim, isso é verdade. Eu, como estudante de farmácia, né, até então a gente jogava no lixo comum, né? Já tive conhecimento também das pessoas de jogar o xarope
no vaso sanitário, na pia, né? Então, assim, o descarte totalmente É o mais incorreto. fácil, né? É o mais Isso, fácil, né? Você não precisa sair de casa. Exato. Não é? Mas esse hábito, ele tem que mudar. Sim. Porque você não pode jogar algo que é tóxico, que tem que pode causar reação adversa em você, pode causar uma resistência microbiana, porque quem está sendo comprometido, a saúde que está sendo comprometida é a sua. Sim, por exemplo, até no banheiro ou na pia mesmo, que é uso diário, né? Isso mesmo, Então, e é o mais fácil, né? O que essa experiência do projeto de extensão proporciona na sala de aula, nas UBSs? Tá sendo convencional? Tá sendo produtivo? Tá assim, sabe? Principalmente pela informação de onde levar os produtos descartados. Porque muitos realmente não sabem, como nós dissemos aqui, né? E eu falo o seguinte, que hoje, na nossa sala de aula aqui na universidade, tem vocês aqui, vocês dois, que eu tô tendo a oportunidade de ser entrevistado por vocês dois. A partir de agora, vocês vão pensar para a vida de vocês, como no descarte de medicamentos. Agora eu que faço essa pergunta para vocês. Vocês estão só me perguntando. Vocês só estão me perguntando. Vocês concordam comigo que vocês vão levar isso para a vida de vocês? Sim, claro. Entendeu? Vocês lembram que vocês vão formar, daqui uns dias vocês formam. Eu não sei onde que vocês vão morar, mas onde que vocês forem morar, se vocês forem atuar numa drogaria, vocês vão tentar implantar isso na drogaria de vocês. A gente levar essa informação, né? Propagar uma informação. Mas se vocês morarem numa cidade que tem uma população maior de 100 mil, vocês não vão procurar um ponto de coleta? Sim. Olha a importância que então tem esse podcast da prova com consulta para a população. Então, a universidade é isso. A universidade é levar para a população esse conhecimento, é compartilhar isso. Da mesma forma que a gente aprende muito com a população nos permite, né? Levar essas atividades aí, essas ações para eles, para promover esse bem-estar, para promover a saúde pública, para reduzir a contaminação ali no meio ambiente, né? Eu acho que isso todos ganham, né? A população ganha, a universidade ganha, os pontos de coleta estão ganhando. E vocês fizeram uma pergunta e às vezes assim vem os flashes, né? E a farmacêutica da Drogazil, ela me falou assim: professor, você não sabe o quanto tá sendo importante e o quanto já aumentou o nosso descarte. Só vou tomar uma água aqui, tá? Fique à vontade. A água. Fica hidratado, gente. Se hidrate em casa. É mesmo, tem que tomar bastante água, né? Sim. Ainda mais esse tempo que tá seco, né? A própria farmacêutica da Drogazil, ela me deu feedback. Ela falou assim: professor, já aumentou muito com as suas ações extensionistas o descarte de medicamento aqui na unidade. E aí eu pedi para ela, falei, então você vai fazer o seguinte, nós temos o início da proposta e no final do ano acaba essa proposta extensionista. E aí eu quero um gráfico para saber qual que foi o impacto do descarte, por mais que nós não vamos ter esse número no Centro-Oeste, mas nós vamos ter aqui na nossa cidade. E eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. Cada um faz a sua parte, né? A gente está fazendo a nossa aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Exato. O senhor havia citado algo que eu achei super interessante, que uma vez eu estive... Eu saí de casa, e aí eu conversando com algumas pessoas, e um cara comecei a conversar com ele, ele falou assim, olha, falando sobre faculdade, né, ele falou, já para poder pensar que vocês são as cabeças pensantes do país, né? Isso. E assim, é interessante que, assim, a gente trabalha com a cabeça, a gente trabalha pensando muito, né, na universidade. E a gente que trabalha pensando, principalmente dessa área da saúde, algumas pessoas não sabiam como fazer esse descarte correto desse medicamento. Isso. Então, se a gente não sabe, imagina as pessoas que não têm acesso a mais esse tipo de área, né? De informação, isso eu achei super interessante. Então, assim, isso demonstra como se faz necessário esse projeto. Isso mesmo, Vitor. Como nós temos que informar para a sociedade e como essa própria proposta, ela tem que se tornar uma política social. Certo? O descarte, ele tem que se tornar uma política social. Então, assim, os filhos dos meus alunos, eles vão ter que crescer sabendo que o medicamento, ele tem um ponto de coleta para ser descartado.
a nossa missão aqui na universidade vai ser essa. Então, a partir de agora, nós temos os pontos, nós temos as unidades. A partir do momento que esses pontos de coleta nos dão a permissão de descartar esses produtos nesses pontos, nós vamos fazer essa divulgação. Exatamente. Professor, e atualmente o senhor até citou que o projeto iniciou agora recentemente. O senhor já fechou alguma equipe de alunos para poder participar? Ainda vaga? O senhor... se o senhor já tem vamos dizer, um modelo rotacional de alunos, como que funciona? Tenho. Hoje, tenho 10 alunas daqui do campus, né? São 8 do curso de farmácia e 2 do curso de jornalismo. As do curso de farmácia, elas ficam responsáveis por fazer as palestras, né? Porque é algo mais técnico. Sim. Elas fazem as palestras aí nas escolas ou nos bairros, né? Também, se for necessário fazer nos bairros, nos encontros de bairro, e elas vão fazer. Shoppings também, certo? Condomínios. O que pedirem, a universidade leva os alunos para esses locais. E 2 do jornalismo, que são responsáveis por, levar a proposta para uma TV, levar a proposta para um rádio, levar a proposta para as redes sociais, porque a gente vê que hoje as redes sociais são importantes para divulgação, né? Então, assim, sem as redes sociais, a gente não tem essa disseminação aí do que acontece aqui na universidade. Uhum. E falando sobre o projeto ainda, a fase de seleção dos alunos, como é que é? Muito criteriosa? Porque não, sou rigoroso. Vocês acham que eu sou rigoroso? Não. Eu ainda não tenho uma experiência com o senhor, né? Mas assim... O Yuri pode falar, né? Ele confirmou ali atrás da câmera. O Yuri tá ali atrás da câmera, por isso que não dá pra ver pra ele. Vocês não estão conseguindo ver ele. Mas ele tá fazendo até assim, viu? Não, é muito simples. Processo de seleção? O processo de seleção envolve 2 palavras. O aluno, ele tem que ser proativo, certo? Ele tem que ter muito interesse. Porque, assim, se o aluno não for proativo, como que ele não vai nas escolas para fazer essa palestra? Certo? E se ele for desinteressado, ele não vai procurar. Tá certo? Então, assim, eu acho que a humildade, né? Ser proativo é algo que a gente já tenta... que a gente já faz aqui na universidade. A gente sempre fala para os nossos alunos, fala, gente, se vocês querem assumir algum cargo, sejam proativos. Então, essa é a característica principal. Mas se eu tiver no primeiro período do curso de farmácia, eu posso? Pode. E se eu tiver no primeiro período do curso de engenharia da computação, eu posso? Também pode. E se eu tiver um aluno do primeiro ano do curso de jornalismo, eu posso? Também posso. E se eu tiver um aluno de letras, posso? Também posso. A gente tem que eu vou chamar aí, né, os alunos da universidade para a nossa proposta sessionista. Por quê? Porque a gente precisa de textos, a gente precisa de aplicativos, a gente precisa de manter as redes sociais bem informadas, nós precisamos de pessoas da educação física, da enfermagem, da biologia, da farmácia, na verdade, nós precisamos dos alunos da universidade para tocar essa proposta sessionista, independente do período. Pensamentos diferentes, né? Pensamentos assim, diferentes. Ideias que podem ser Isso é importante, né? Trabalhar com o multiprofissional, né? Com essa questão multidisciplinar. A interdisciplinaridade, ela faz parte aí do trabalho em equipe, né? E a gente tem um time hoje, falo que nosso time de 2026, que ela é composta, como eu disse para vocês, por 10 alunos. E por que agora eu coloquei esses 10? Que foi os 10 que eu consegui laçar, eu falo, né? Porque a proposta estava começando agora, né? Eu consegui pegar essas 10 meninas, e graças a Deus elas aceitaram, assim. Quando eu falo o termo laçar, é porque, pelo fato, assim, não foi fácil. Foi tipo assim, com que elas encontrar essas 10 pessoas, né? Tem até um termo, assim, que não foi nem eu que escolhi elas, foram elas que me escolheram, né? Porque é o primeiro ano. Acho que na verdade foram elas que me laçaram, né? Não foi eu que lacei elas. E aí é uma proposta que está no primeiro ano e nós estamos aprendendo a tocar. Eu não podia colocar muitos alunos, porque eu tenho que também ver como que a sociedade e os pontos de palestra vão me receber. Entendeu? Sim. Então eu pensei, vou trabalhar com menos, com 10,
Tô já tendo lista de alunos, já tem uma lista de alunos que vão entrar no próximo ano, tá certo? E no próximo ano a gente abre para mais alunos. Então, por agora, não tá tendo vaga. Por enquanto, não. Mas 10. pode ter troca, porque o que acontece? Um aluno pode falar assim, não tô conseguindo, porque eu não tô conciliando, tô conseguindo conciliar a minha pesquisa com as minhas provas. Pode ser tá formando difícil. também, né? Pode ser formando, certo? Pode. Sendo aluno aqui da universidade, a gente recebe com os braços abertos. É interessante, assim, o professor Vitor, né? Ele desenvolve projetos, assim, que desloca a gente fora do campus, né? Pra gente conhecer os lugares, a gente pôr em prática os nossos projetos. E é muito interessante, né? Pra quem tem interesse, é muito interessante, porque você se sente mais profissional. Eu acho interessante pôr em prática tudo isso. Isso, até esses dias pra trás, o professor Vitor, ele fez uma ação, sabe? Numa unidade básica de saúde. E aí ele mobilizou a unidade básica inteira. Aí ele mobilizou... Aqui o nosso representante. Tá vendo? Pode filmar lá, que é crédito deles, né? E eu achei isso muito interessante, porque, por exemplo, vocês saem, vocês têm contato direto com a população, vocês veem como que a população pensa, tá certo? E ainda bem que existem essas propostas extensionistas. Só que essas propostas, elas não são feitas para o docente. Os alunos têm que entender que são feitas para eles. E eles que têm que correr atrás. Sim. E falando sobre voltado para os alunos da UFMT, num futuro próximo, o senhor não veria de integrar as faculdades? Porque aqui é um polo universitário, na cidade, né? A gente poderia abranger, né, essa ideia dos descartes de medicamentos envolvendo outras universidades também. Seria um ponto interessante, ou o senhor não pensa sobre isso? Nossa, assim, é uma coisa que... olha como que é interessante essa conversa, porque até então eu não tinha pensado em relação a isso, mas eu convido, já deixo aqui de convite o Univar, deixo de convite o Unicatedral, deixo de convite aí também os outros ensinos, as outras instituições de ensino superior para aderir a nós essa proposta, né? Pra gente colocar pontos de coleta, colocar esses alunos aí dos outros cursos, dos cursos das outras instituições, como membros externos, para a gente promover essa educação socioambiental. Porque isso não é uma responsabilidade só minha, é uma responsabilidade da população. Social, É uma responsabilidade social. Então eu coloco aí, será uma próxima ação nossa, né? Inserir essas instituições parceiras aí, né, da UFMT, a nossa proposta extensionista. Então, professor, a gente sabe que, igual o senhor havia comentado, né, o plano do projeto ele se encerra agora no final do ano, né? Isso. Tem alguns projetos na universidade, né? Salvo engano, o projeto Dois Sangue ele também é um pouco assim, né? Que é um projeto que se perpetuou, né, na universidade, né? Acho que ele tem bastante tempo que ele já existe aqui, né? O senhor tem essa ideia de deixar o projeto de forma permanente, digamos assim, aqui no campus? Porque é algo que, assim, que seria necessário durante muito tempo, né? Tem sim. A minha intenção agora é fazer com que se torne até uma política social, né? Porque é uma defesa do próprio curso de farmácia em relação à própria sociedade, né? Porque a gente tem que mostrar que os cursos superiores, eles têm que trazer um benefício para a sociedade. Então, assim, eu com certeza no próximo ano eu vou abrir essa nova proposta. Aqui na universidade a gente fala de replicar. A gente replica essa nova proposta. Então, assim, eu acredito que até o momento que eu estiver aqui na universidade, essa proposta ela vai ter continuidade. Essa é a minha intenção. Só que nós temos que entender que tem os pontos de coleta, né? Essa proposta de extensão, ela existe a partir do momento que nós conseguimos descartar um medicamento de forma adequada. Ela depende de terceiros, digamos assim. Depende também, assim, das empresas conveniadas que vai nos ajudar, né? Levar essa informação, porque a gente leva a informação para a sociedade. Da mesma forma que a gente sabe que lá aumentou, então, assim, a gente tem que ter tem que ter um fluxo, né? Eu tenho que pegar o medicamento ali da farmácia doméstica, certo? Levar no meu ponto de coleta, e no meu ponto de coleta ele fazer o descarte adequado. E aí a universidade, ela sempre vai replicar essa proposta extensionista. Seria possível aqui na UFMT ser um ponto de coleta, ou ainda algo...
É algo que nós estamos procurando. E a gente até pede aí para os empresários da cidade, sabe? Para quem quiser apoiar também aí de forma financeira, comprar tipo um ponto de coleta, para a gente poder colocar aí nesses pontos chaves. Em instituições de ensino superior, aqui na própria universidade, a gente pede esse apoio de vocês, porque vocês vão estar contribuindo com a saúde da população, com a saúde da família de vocês e com o próprio meio ambiente, tá certo? Sim. E agora, caminhando pro finalzinho do nosso podcast. Mas já, o final? Gente, essa conversa rende, nem parece, A gente né? faz uma parte 2, digamos assim. Isso. E olha só, hein? Não foi nem a metade das perguntas. Isso. Assim, na opinião do senhor, né? Quais são ou serão os principais desafios enfrentados pelo projeto? Onde vocês vão empregar? Tudo. Englobando. Então, eu acredito que um dos principais desafios é aumentar esse ponto de coleta, né? Porque as empresas, as drogarias, elas têm que entender que elas têm que descartar aqueles medicamentos que elas vendem, né? Porque a partir do momento que eu compro da drogaria o medicamento, então eu posso levar aquele medicamento para fazer esse descarte. Essa logística, a gente chama de logística reversa, tá certo? Mas assim, quando a intenção, quando a ação, ela tem benefício, que é um benefício comum, eu acredito que a maioria dos estabelecimentos, eles vão aderir a essa iniciativa. Sim, né? ela é muito bonita, né? Então, professor, para finalizar, o senhor já falou do Instagram, né, que o projeto tem, e aí existe algum outro tipo de meio de comunicação para poder ter um contato? E também quero perguntar para a pessoa que está em casa nos assistindo, qual seria a forma mais simples dela pegar, ela tem uma caixinha de medicamento lá que está venceu, ela não vai mais consumir, o que ela tem que fazer, para onde que ela leva o medicamento, e um recado no geral para a população, para ela se importar com isso, né? Quais são, assim, a forma que ela deve agir, digamos assim. É interessante isso, né? Essa comunicação aí, como se diz, geral para nossa população, né? Então, vocês sabem que todos vocês têm medicamentos aí na farmácia doméstica, certo? Que seja uma dipirona sódica, uma solução de dipirona, um creme de nistatina, uma pomada de dexclorfeniramina, um shampoo, certo? Eu falei dos comprimidos, falei das soluções, falei dos cremes. E esses produtos, não descartam eles no lixo comum, no esgoto, na própria pia, tá? Façam uma pré-seleção. Por exemplo, se você tem aí esses medicamentos na sua casa, a caixinha do medicamento, que é a caixinha, aquela caixinha de papelão, ou a bula, se aquilo que não está em contato direto com o medicamento, você pode descartar no seu lixo comum, porque é uma caixa de papelão e uma bula. Mas se for um xarope, por exemplo, e o xarope, ele caiu na bula e caiu na caixinha de medicamento, então você tem que levar para o descarte adequado, tá? Agora, esses produtos farmacêuticos, levem nos pontos de coleta. Levem aí hoje aqui, né, na Drogasil, nas unidades básicas de saúde. Não descartam esses medicamentos aí no lixo, porque eles vão contaminar o nosso meio ambiente. A população, ela pode ter contato com esse produto e fazer a administração, tá certo? Então aí nós temos esse uso irracional do medicamento, né? Para a população, se ela administrar isso, pode causar uma intoxicação, pode acontecer uma reação adversa. Se isso cair no meio ambiente, isso vai acontecer, como nós comentamos aqui, né? A resistência microbiana. Acontece muito também de hormônios, quando em contato ali no esgoto, no lençol freático, quando isso vai para o rio, a feminização de peixes. Isso acarreta que isso compromete, então, a proliferação, né, dos peixes ali. Isso é muito sério. E como essa concentração
se essa população for descartando esses medicamentos dessa forma incorreta, acaba que daqui uns dias esse produto nós estamos recebendo ele na nossa casa, né? Porque as nossas estações de tratamento de água, elas não degradam o fármaco, o medicamento. Elas degradam os compostos orgânicos, como, por exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão que você come no seu dia a dia, a carne. Mas, por exemplo, composto químico, como, por exemplo, o fármaco, o creme, os comprimidos ali, certo? O shampoo que você também descarta. As estações de tratamento de água, elas não conseguem eliminar esse tipo de produto. Então, como não elimina, a concentração vai ficar mais alta. Se a concentração vai ficando mais alta, ela vai passar ali depois, ela vai ser encaminhada para nossa casa, ela vai lá para a caixa da nossa casa e nós vamos administrar. Então, a gente tem que pensar, aquele nosso vizinho que mora a 2 quilômetros longe da nossa casa, aquele medicamento ele pode chegar até a nossa caixa e a gente fazer o uso desses medicamentos. E quando for um antibiótico, a gente pode estar causando até o quê? Uma resistência microbiana. Bactérias. Bom, eu gostaria de parabenizar novamente o professor por esse projeto incrível e necessário. E gostaria de agradecer também a presença do senhor, poder falar sobre isso. E a gente vai finalizando por aqui. Eu peço que acompanhem novamente as nossas redes sociais, acompanhem o projeto do professor pelo Instagram também. Sigam no TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, né? Sim. Diversos canais de comunicação, tá bom? E Mas a gente primeiro vai aí, ficando... vamos deixar ele fazer o merchan de novo do Instagram dele. exatamente, Ele falou no exatamente. meio, mas assim, as pessoas têm um lápis isso de mesmo, memória exatamente. curta. Mas fala de novo pra gente... Isso mesmo, eu quero pedir aí para toda a população, né, de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, e aí para quem chegar aí para quem chegar esse podcast, essa informação, seguir nós nas redes sociais, Desk Med UFMT, tá? E eu quero agradecer também a toda a população aqui da nossa região que está abraçando aí com carinho, tá? Essa proposta extensionista. Quero agradecer o professor Vitor aí pelo convite e a vocês, alunos, tá? Que aí por essa entrevista, essa tarde, esse momento aqui, essa tarde que foi maravilhosa. O pessoal que tá ali do outro lado também, né? Também os nossos ouvintes, eu não posso deixar de agradecer os nossos ouvintes, porque se nós estamos aqui é por conta de vocês, tá certo? E as minhas alunas também que me ajudam aí na proposta extensionista. Não deixe de nos curtir aí também o Prova com Consulta, o Desk Med, o FMT, curte a gente, curte a nossa página, compartilha, comenta, tá certo? E divulga essas propostas extensionistas da Universidade Federal de Mato Grosso. Muito bom, foi muito bom aí passar esse tempinho com vocês, eu agradeço, viu? Obrigada a todos que assistiram e ficaram com a gente até o final. Valeu, pessoal! Valeu!